Vamos lá, como é que a gente faz agora a configuração do custo do material, tá? Note aqui que ainda essa linha ela é única para o papel, né? Que é o custo do papel. Então você vai colocar quanto que te custa um papel, aqui nesse caso, colchê 90 gramas no tamanho 33 por 48. Quanto que o teu fornecedor te cobra, a quanto que chega esse papel dentro aí da sua gráfica. Tá? Não esqueça de colocar os custos que tu tem de corte, caso tu corte isso aí fora, tá? Então, por exemplo, a resma lá custa R$200 e tu gastou 15 para cortar o resmo, né? Pega 215 e divide pelo número de folhas que der, né? Não esquece esse custo aí que ele é significativo às vezes, tá? Então tu vai colocar aqui o custo do papel. O meu aqui tá dando mais ou menos 20 centavos, que era o que a gente pagava aqui no colchê 90 gramas, no tamanho 33 por 48, tá, galera? Aqui a gente já começa a desmembrar esse papel em vários fatores. E quais fatores são esses? O modo de impressão. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma informação só por papel, agora a gente passa a ter várias informações por papéis, né? Por papel, dividido por impressão, tá, galera? Então a gente vai ter aqui 4x0, né? Que você sabe, 4x0 é colorido frente e nada de impressão no verso. 4x4, colorido frente e verso. 4x1, colorido frente, preto e branco no verso, e assim por diante. E a gente também tem a opção de 0x0, ou seja, é um papel em branco, tá? Para caso, às vezes a gente vai orçar lá um caderninho de brinde, que tem impressão nas 5 primeiras páginas e 25 folhas em branco. Dá para fazer esse orçamento também, porque a gente tem essa opção, tá, galera? Então aqui, essa linha aqui, que se vai até o final, a gente está falando desse papel na versão impressão só frente. Essa linha aqui, a gente vai dela até o final, falando deste papel aqui, né, dessas informações agora na impressão colorida frente e verso, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar o custo da impressão só frente desse material, tá? Qual que é o valor que tu vai chegar aqui? Quanto que te custa para imprimir aí na tua impressora uma folha desse tamanho, tá? Só frente. No meu caso, eu pagava 32 centavos e meio o clique do A4, tá? Que era um pouquinho maior ali. Então, para mim imprimir uma folha dessa aqui, desse tamanho, era 2 cliques, então 65 centavos. Isso era o que custava na minha impressora, tá? Aí você tem que fazer uma análise. Na sua impressora, quanto que te custa? Quanto que te custa para imprimir uma folha 33 por 48? Né? Ou o tamanho aí que é 32 por 45, alguma coisa, depende a cônica, né? Depende a impressora, tá? Então isso é importante. Aqui, quanto que te custa para imprimir essa folha aqui nesse tamanho, frente e verso? No meu caso custava R$1,30, porque são 4 cliques, 2 na frente, 2 no verso, né? Somando tudo dá 4. Aqui a gente vai colocar o custo de impressão, tá? Para mim imprimir uma folha que é colorida na frente e o verso é preto e branco. No meu caso, era 65 centavos para imprimir a frente e era 26 centavos para imprimir o verso. Então aqui a soma disso vai dar 92 centavos, tá? Não vou pegar a calculadora que não vai aparecer aqui na tela, mas confia que tá certo. Aqui, nessa aqui, a gente vai colocar o preço de impressão, custo de impressão para imprimir essa folha preto e branco só um lado. Aqui a gente vai botar o custo para imprimir essa impressão preto e branco os dois lados. E aqui a gente não vai botar nada porque não custa nada, né? A gente imprimir a impressão, né? Não custa nada quando uma folha a gente vai entregar em branco, tá, galera? Então, entendeu? Isso aqui é bem simples, tá, galera? A gente tem que entender que aqui a gente trabalha por linha, né? Conforme a cor da impressão desse material aqui. Quando a gente colocar o segundo papel aqui, ó, o segundo item, aí vai valer tudo de novo aqui para este item, tá, galera? Isso aqui eu sei que vai ficar um pouco mais chato de precificar do jeito que era antes, né, na versão 2, mas a gente vai ter mais detalhes aqui para preencher, tá, galera? Aqui a gente vai ter um custo fixo, tá? O custo fixo aqui é herança lá da versão 2 que você pode colocar.
É bem difícil usar, tá, galera? Já vou adiantando aqui, não se preocupe, ah, Leandro, não sei como usar isso. É bem difícil usar. Quando que você vai usar, assim, no meu ponto de vista, tá? Por exemplo, nós trabalhávamos com o papel Aspen, aquele papel de convite de casamento, que ele é meio metalizado, sabe? É um papel bem bonito. E, galera, quando a gente mantinha aquele estoque, era só desperdício, tá? Porque o papel, às vezes, dava uma amassada num canto, né? E, enfim, aí a gente tinha que comprar... e tinha que comprar todo o papel novamente, porque, por exemplo, a gente ia fazer lá 100 convites, aí a gente tinha papel para 60 unidades. Aí não dava para nós comprar só para as 40 que faltavam. A gente ia comprar para 100 unidades, porque dava diferença de cor, né? Enfim, dava um monte de problema. E a gente decidiu continuar trabalhando com esse papel, mas sem ele no estoque. Então a gente pegava e comprava esse papel do fornecedor para cada pedido. E aí a gente botava aqui um custo fixo, ó, de R$20, porque era o preço do motoboy lá buscar. Então ele colocava esse custo lá no orçamento. Então, claro, ficava um preço menos competitivo, mas era uma forma de eu continuar trabalhando com esse papel sem ter o custo de estoque. Daí se pegasse o serviço, pegou, entendeu? Então é aí que a gente pode trabalhar esse custo fixo, tá, galera? Então, assim, aqui a gente viu como que a gente adiciona o custo, né? A gente viu que o custo do papel é um custo só para aquela folha, para aquele tipo de folha, e aí depois ali, quando a gente começa a falar de impressão, a gente começa a dividir ela, então, por tipos de cor, né? Conforme o processo de impressão.